você está no pré, né, vamos dizer assim, e precisa avançar num projeto, né? E aí você não tem curva de nível. Por exemplo, isso é um projeto de um loteamento que eu estou fazendo aqui, só que eu não tinha as curvas de nível aqui do lado. Aí, e o que foi que eu fiz? Eu fiz um extrapolamento no Civil 3D. Eu já tenho uma aula no YouTube a respeito disso, né, que eu já gravei, mas a gente vai refazer ela aqui de novo, tá? Então, o que que acontece? Eu vou deletar ela aqui, essa superfície. Eu vou atualizar aqui o meu terreno. Vou deletar essas curvas. Pronto, agora eu fiquei sem curva de nível, certo? Nenhuma. Vou puxar aqui a janelinha para vocês verem. Tá bem pequenininha aqui. Beleza. Ó, vou até deletar essa superfície aqui para mostrar que ela realmente não tem, tá? Então o que que acontece? Eu não tenho nenhuma superfície aqui. Mas aqui do lado tem um loteamento que é do mesmo proprietário e em algum momento ele forneceu a topografia, tá? Então eu vou pegar aqui as curvas de nível do projeto anterior. Por coincidência, ela é muito parecida com a fase desse projeto que está em implantação. Aqui, ó. E eu não tenho todas as curvas suficientes para cobrir toda a área, certo? Aí o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o que a gente chama de extrapolamento, tá? Eu vou transformar essas curvas em uma superfície no Civil 3D. Vou chamar aqui de MDT base. Eu vou adicionar elas aqui como contornos. Aqui é o processo básico que todo mundo sabe fazer, tá? No Civil 3D. Aí às vezes você pega uma situação como essa, por exemplo, que aí você não tem topografia para computar todos os volumes, fazer todos os perfis, como é esse caso aqui. Mas você tem um terreno do lado que tem topografia, tá? Então o que é que eu vou fazer aqui, tá? A gente agora vai delimitar uma área que eu quero extrapolar essas curvas de nível para onde eu quero que elas vá, né? Vamos dizer assim, um novo levantamento. Então eu vou delimitar um caixão aqui. Eu quero que essas curvas elas extrapolem até essa área. Beleza. E aqui na superfície, para você fazer o método, você faz o seguinte: você seleciona a superfície, dá um clique nela, vem superfície, vem nessa opção aqui, ó, Smooth Surface. Como se fosse, eu não sei muito bem inglês, mas é como se fosse uma suavização de superfície. E aqui a gente escolhe um método de processar essas curvas, né? Seria uma forma de prever o restante faltante. Então eu venho aqui e escolho um método de kriging, um método de krigagem, certo? Essa opção aqui, semi-variação, semi-varion, eu não sei dizer muito bem aqui. Essa opção a gente deixa linear, a gente seleciona todos os pontos, tá? Nessa seleção aqui, Select Output Região, a gente vai selecionar o nosso polígono que a gente acabou de criar aqui. Beleza? A malha, eu vou pedir para ele criar a malha 20 metros, ou seja, 20 na horizontal e 20 na vertical. A orientação aqui seria XY, né? E a orientação eu vou pedir para que a orientação da criação ela jogue para esse sentido aqui, que dá 347 graus. Então feito isso, ó, o Civil já sinalizou aqui que está tudo ok para extrapolar as curvas, aí você vem dar um ok. Então aqui ele está fazendo o processamento, o carregamento desse processo. Beleza, ele extrapolou. Não chegou a tocar de fato na superfície, mas cobriu a área que a gente precisa para fazer o estudo topográfico, tá? O estudo do projeto. Aí você pode dizer assim, mas está faltando um trechinho aqui. Tudo bem, você pode vir fazer isso agora. Dentro dessa superfície você define uma borda, que no caso é esse nosso polígono,
Ok, já foi. Eu vou deletar essa base. Aqui a superfície que sinalizou que tem uma exclamação, tem algo errado. Então, se eu der um rebuild aqui agora, eu vou perder esse trabalho. O que eu vou fazer para não perder? Eu venho aqui, vou extrair essas curvas de nível para não perder, certo? E vou dar um rebuild aqui. Pode ser que eu perca, pode ser que eu não perca o trabalho. O civil está computando. Beleza. Vamos ver aqui se perdeu ou não. Não chegou a perder. Ótimo. E aí, agora a gente pode fazer um segundo extrapolamento aqui. Já que a gente já sabe como é que se faz, tá? A gente repete o mesmo processo para estender as curvas aqui e elas completarem essa área. Permanecem aqui. Agora você vê que ela já não vem até aqui, tá? Ela só está permanecendo no arquivo que foi de fato extrapolado. Por isso que foi interessante extrair aquelas curvas, né, antes. Pois bem, agora eu venho aqui, eu vou selecionar a superfície, venho aqui nas opções, vou fazer um novo extrapolamento. Vamos ver se ele vai aceitar, né? Vou botar aqui 10. Ele não está mais sinalizando a opção aqui do método do clique, né? Isso aqui pode ser o seguinte, que a nossa base, como eu deletei, pode ser que ela está interpretando aqui que não existe mais uma base, né, sólida, ou não, né? Pois bem, a gente vai continuar, mesmo ele sinalizando aqui um ok, se ele vai fazer esse novo extrapolamento, tá? Não gerou, como previsto mesmo. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou deletar essa superfície e vou criar uma nova, e a partir dessa nova eu vou fazer de novo o extrapolamento. E aí, por que eu estou de fato fazendo esse extrapolamento aqui? Primeiro, que o cliente não fornecia uma topografia local, né? Segundo, eu poderia usar do InfraWorks como eu estava antes, né? Tinha uma superfície do InfraWorks aqui, mas quando eu fui verificar o arquivo do projetista, do anterior, que fez a primeira fase, eu vi que tinha umas curvas de nível. E quando eu comparei as cotas com o InfraWorks, ela estava dando divergência, sabe? Pelo menos de 10 metros. Então, as cotas elas precisam casar de um projeto para o outro, tá? E o que foi que eu fiz? Eu fiz como eu estou dizendo para vocês. Eu copiei essas curvas, elas não eram suficientes, como vocês viram aí. E agora a gente está extrapolando elas para complementar o arquivo. Ó, como esse aqui já tem um arquivo base, ou seja, a superfície foi gerada por outro arquivo que tem uma base, né? O programa já permitiu essa opção aqui do clicking, ela ficar disponível, né? Então aqui eu vou editar a malha, a orientação vou botar nesse sentido, vou botar nesse sentido aqui para ver o que acontece. Ok, agora vamos pedir para ele gerar. Ó, ele ainda extrapolou mais um pouquinho, não foi o suficiente, mas chegou a extrapolar. Então aqui, para o trabalho que eu preciso desenvolver, já está atendendo, porque eu já tenho curva suficiente nessa rua para me traçar um grade. Então, por enquanto, era isso para trazer para vocês aqui, que eu não tinha uma base topográfica, mas tinha um projeto do lado que tinha essas curvas, esse aqui. Essas curvas, ó, ela não vinha o suficiente para contemplar o nosso projeto, eu tive que fazer uma extrapolação de curvas, né? Tá mais ou menos nesse alinhamento aqui, as curvas.
parte tinha e parte não tinha. Então a rua principal, que é a rua 01, estava praticamente descoberta de topografia. Então a gente extrapolou e agora a gente tem um arquivo de topografia que se comunica com a topografia do projeto ao lado, né? Se o engenheiro da prefeitura for fazer essa verificação de topografia, ele vai ver que as topografias elas coincidem. Por hora é isso.